África, Itatinda África. Histórias africanas. Correio do Povo, domingo, 14 de setembro de 1975. José Luiz Pereira da Costa. Os antigos reinos do Golfo da Guiné foram pisoteados pela legião estrangeira, pelos regimentos da guarda inglesa, pelas colunas de Bismarck. Seus cadáveres foram esquartejados e os membros distribuídos entre os delegados da Conferência de Berlim, 1885. Em contraposição, no Burundi, assim como no Ruanda, no Buganda e etc., uma etiqueta escrupulosamente respeitada pelos dois lados presidiu durante toda a ocupação ao diálogo entre os invasores e o rei autóctone. Não se poderia, portanto, comparar a construção reivindicatória de um Estado nacional em qualquer dos países da África do Oeste com a permanência, por assim dizer, inalterada dos reinos da África Oriental e Central, os quais, idênticos a si mesmos, recuperaram a plenitude de sua soberania política após um período de apenas 50 anos de ocupação. Entre a luta pela independência nacional, encabeçada por Kwame Nkrumah, e as ocasionais astúcias dos líderes burundi, desejosos de acelerar a retirada dos paraquedistas belgas, só existe um longínquo parentesco. O Ghana contemporâneo nasce com a independência enquanto o reino do Burundi se livra de alguns incômodos ocupantes. Não obstante, no Burundi, o período mediante entre as primeiras negociações em 1958 e o ano de 1962, data da independência, é interessante por dois aspectos. É o período em que surgem os primeiros partidos políticos e no qual se instaura uma ordem constitucional escrita. No dia 31 de dezembro de 1960, o regime colonial admitira nada menos que 21 partidos. Dentre todos esses partidos políticos, o mais poderoso, o melhor estruturado, assim como o mais complexo, era o UPRONA. Surgira no cenário burundi como a chama escarlate de uma explosão de grisu. Ódios, aspirações, sede de dignidade e esperanças íntimas, desmedidas e violentas, recalcadas há gerações, nas profundezas mais recônditas da consciência burundi, explodiam bruscamente no torvelinho de vontade libertadora que foi o UPRONA. O inspirador e criador do partido foi Louis Rwagasore, filho do rei Mwambutsa IV. Rwagasore contava 28 anos em 1960. Era um homem de imponente estatura, de rosto largo e simpático, dotado de invulgar inteligência, tal como Lumumba pressentiu confusamente a necessidade de um partido unificador transtribal. Ainda como Lumumba, correu um risco calculado ao rejeitar todas as alianças tribais e todo o apelo às etnias. Depois da vitória atual dos movimentos nacionalistas e destribalizados que se afirmaram mais ou menos por toda a África Negra, dificilmente se pode avaliar a coragem política e pessoal de homens como Rwagasore e Lumumba. Ainda mais que Lumumba, Rwagasore personifica a livre escolha de um líder político a favor de um populismo nacionalista. Sobre Lumumba pesavam todas as taras, todos os complexos de um nacionalismo colonial. Fora espezinhado por inúmeros funcionários coloniais, desprezado em Kisangani e quando, ao cabo de uma série de cartas rogatórias e de humilhantes intrigas, conseguiu obter um cartão de registro, o qual lhe dava, teoricamente, direitos idênticos aos dos brancos. Conheceu um tipo de discriminação mais sutil e ainda mais doloroso. Seu isolamento se tornou então completo.
separado do povo negro por sua condição de evoluído, rejeitado pela imensa maioria dos brancos, Lumumba não passava, afinal, de um escalão intermediário na hierarquia do desprezo. Conheceu a prisão, seus partidários foram muitas vezes mortos. Ele se fechava em seu quarto. A luz de uma vela estragava a vista em leituras de edições baratas, 1000 vezes passadas de mão negra em mão negra. Lia Robespierre, Rousseau, Babeuf e Marx. O destino de Rwagasore foi muito diferente. Rwagasore era príncipe, tinha dinheiro, possuía uma sólida formação intelectual. Quando viajava, os homens o acolhiam. Quando exigia ou ordenava, os brancos refletiam e os Burundi obedeciam. O confronto de dois tipos nítidos e específicos de formação social dentro da África Negra está no livro de Jean Ziegler, O Poder Africano. E na mesma obra se obtém uma série de informações cientificamente colhidas e dispostas, ensejando ter-se uma melhor compreensão do momento atual na África. Apenas sua leitura ou uma cuidada busca a centena de obras, que por eles são citadas, pode assegurar desde logo um exame menos apaixonado de situações como a derrubada do general Yakubu Gowon, da presidência da Nigéria, a reunião em Kampala, capital de Uganda, da Organização da Unidade Africana e a escolha da figura controversa do Marechal de Campo Idi Amin Dada para seu presidente. Os Intocados. Na mesma obra, edição Difusão Europeia do livro, 1971, o sociólogo, procurando situar com precisão a figura do homem africano, o menos possível contaminado por valores alienígenas, dá enfoque ao reino Burundi e diz: politicamente, este reino é notável devido à sua organização específica e ao número de súditos nele, englobados. Apresenta, além disto, uma característica única na África. O Burundi, surgido num momento qualquer do século XVII, resistiu aos exércitos do sultão de Zanzibar, combateu os caçadores de escravos, sobreviveu à conquista colonial, aguentou os colonizadores alemães e depois os belgas, conquistando finalmente a independência sem que seu organismo político sofresse alterações qualitativas de monta. Esta permanência do ser social não foi afetada pela intensa evangelização do país. Quanto ao rei, este sempre recusou o batismo. Suicídio ritual. Ainda na mesma obra, no exame mais geral dos chamados reinos da África Central, ao observador inteligente, outro caminho se abre para o entendimento de certos fatos. Diz o sociólogo: nesse universo de violência e de insana crueldade, que há poucos anos atrás ainda constituíam os reinos da África Central, os mecanismos de sucessão eram presididos por uma regra elementar. O rei deve desaparecer assim que o príncipe herdeiro atinge a idade de homem. Esta regra é taxativa e parece que ainda hoje o é. 2 exemplos. No tempo da tutela belga, Mutara, o rei do Ruanda, convocou seus chefes em Bujumbura, reuniu um último conselho nos jardins do Hotel Paquidas. Em seguida, assistido por seus pares, ingeriu o conteúdo de uma garrafa de cerveja envenenada. Morreu algumas horas mais tarde, algumas centenas de metros adiante, num leito de hospital de Bujumbura, sempre cercado por seus chefes silenciosos e impassíveis. Estes, a seguir, encaminharam-se para o palácio do governador a fim de lhe comunicar o suicídio do rei. Foi então enviado um telegrama à rainha-mãe, em Gitarama. Uma testemunha que se encontrava ao lado dela no momento da recepção da mensagem, que comunicava a morte de seu filho, declara que sua reação se resumiu às seguintes palavras: ele se decidiu finalmente. A mesma regra quase custou a vida ao rei Mwambutsa IV, penúltimo rei do Burundi. Apesar de já haver o príncipe herdeiro Charles atingido a idade de 19 anos, Mwambutsa recusou afastar-se.
Uma parte do exército atacou seu palácio durante a noite de 28 para 29 de outubro de 1965. Mwambutsa escapou, mas o príncipe Charles assumiu o poder alguns meses mais tarde. Os reis do Burundi, sujeitos a esta regra cruel, procuravam conseguir de maneira muito natural que os sábios, encarregados de apontar dentre seus numerosos filhos aquele que haveria de ser o herdeiro do trono, designassem o mais jovem. Assim se explica o fato de um rei governar muitas vezes durante 30 ou 40 anos. Mwambutsa, por exemplo, comemorava 50 anos de reinado em 1966. Inserindo nesse fragmento do universo africano, com valores ainda que superficialmente mudados aqui e ali pela dominação colonial, a reunião de Kampala não autoriza se transfira como decisão mais importante a escolha do Marechal de Campo Idi Amin Dada como presidente no próximo período anual de sessões da Organização da Unidade Africana, e muito menos fazer crer, seja pensamento de todos os presidentes ou chefes de delegações, a concepção pessoal daqueles chefes de Estado. Quanto aos judeus, Alfred Metro, descrevendo a deportação no Haiti, considerou paradoxalmente que o advento de Hitler e de seus carrascos de camisa parda representou uma oportunidade para a consciência europeia. Somente Buchenwald e a loucura nazista poderiam fazer com que os europeus chegassem a compreender o horror que haviam imposto aos africanos. Por uma simples questão de capacidade de compreensão da brutalidade do sofrimento. Entretanto, seria absurdo pressupor que os representantes da África Negra, independente, se abstivessem de uma posição firme, onde se inclui o boicote aos regimes colonialistas da África do Sul e Rodésia. Aliás, burlado aqui e ali, o boicote contra este último existe desde sua declaração unilateral de independência. Por outro lado, parece que a impossibilidade política da África, segundo padrões ocidentais, admite-se sempre que se visualizar o parâmetro esquecendo a pouca distância que separa as jovens nações da opressão colonialista. E o caminho para a obtenção de uma política nacional para cada Estado será mais facilmente atingido com a existência da Organização da Unidade Africana, com a discordância de seus membros em plenário, mesmo como entidade cometendo erros. Afinal, a ONU ainda os comete. No plenário da OUA, com a soma das experiências sociais e políticas de cada um, virá o caminho que buscam. Uma África coesa, capaz de fazer conviver os milhares de grupos étnicos que a formam. Desejo, aliás, que se expressa, entre outras formas, simbolicamente na presença da cor verde em todas as bandeiras nacionais dos países independentes.